Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje ver o capítulo de número 18 do primeiro livro de Samuel. Veremos hoje a prosperidade de Davi e o declínio de Saul. Abra sua Bíblia para fazer uma leitura prévia desse capítulo. Também entre em nosso blog e site, jamaisdesista.com.br, para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Estamos, como já dissemos, na parte 3 da junção dos dois livros de 1ª e de 2ª Samuel. Nós estamos vendo a ascensão de Davi e a queda de Saul. Começou no capítulo 16 e vai até o capítulo 1 do 2º livro de Samuel. E também essa junção, essa terceira parte, foi dividida em 3. O sucesso, nós vimos já o sucesso. Aliás, estamos concluindo hoje o sucesso e as dificuldades de Davi a serviço de Saul. Depois veremos a ajuda que Davi recebeu quando foge de Saul. E depois a inocência de Davi e a culpa de Saul. Estamos, portanto, ainda na primeira seção, que é o sucesso e as dificuldades de Davi a serviço de Saul, encerrando hoje. O sucesso de Davi e a aprovação inicial de Saul. Davi caiu nas graças dos homens e de Deus. Como está escrito em Provérbios, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço. Escreve-as nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Provérbios 3, versos 3 e 4. O Espírito Santo tinha descido e se apossado dele e de Davi, e ele se deu bem com o Espírito de Deus e enfrentou corajosamente aquele gigante, não fazendo nem caso da sua aparência, porque os seus olhos estavam atentos e firmados em Deus. Jonatas, que já o tinha visto cantando e sendo benévolo com seu pai, e vendo que ele estava cheio de Deus, e o que ele fazia prosperava, se afeiçoou a ele de uma forma total. Amou-o com uma amizade profunda e com total devoção e dedicação. Para agradar a seu amigo, até as suas vestes e as suas armas, ele mesmo, Jonatas, cedeu a Davi, como já dizendo e proclamando em alto e bom som que estaria de acordo com Davi, sendo o rei de Israel, e o serviria sem problemas. Até aquele momento, Jonatas seria o herdeiro ao trono de Israel, mas Jonatas não era igual ao seu pai. O sucesso de Davi e a inveja de Saul, a partir do verso 6. Saul, a princípio, encantou-se sobremaneira com Davi, que agia sempre com prudência. Essa era a palavra-chave que definia Davi. Ele não era abusado, mas humilde, cheio do Espírito Santo, e se portava com muita prudência, com muita cautela e muito respeito. Por isso que Saul mais ainda o amava e via nele um grande homem de Deus. No entanto, quando sai às ruas e vê as mulheres se derretendo diante de Davi, e ainda cantando que Saul tinha derrotado os seus milhares, e Davi os 10 milhares, seu semblante mudou, e a inveja tomou conta do seu coração. Ele já não olhava Davi com bons olhos, como um potencial candidato, mas sim como um potencial candidato à sucessão do reino de Israel. Saul já estava prevendo que Davi iria tomar o seu lugar, e deve ter se lembrado das palavras proféticas de Samuel e de suas repreensões contra ele. Samuel foi claro ao dizer para ele que Deus o tinha rejeitado, e que ainda Deus tinha já escolhido outro para reinar no seu lugar. O sucesso de Davi começou então a perturbar muito mesmo a Saul. O espírito maligno da parte de Deus o atormentava também, e ele passou a odiar Davi, a ponto de tentar matá-lo por 2 vezes, lançando sua lança contra ele, pois dizia em seu coração: irei
cravá-lo na parede. Davi se portava tão diligentemente que Saul temeu muito e pôde perceber que Deus era com ele e que em breve seria por ele substituído. O sucesso de Davi e a astúcia de Samuel, a partir do verso 17 desse capítulo 18. Passou então Saul a tramar contra Davi. E como todos o amavam em Israel, principalmente seu filho e até suas filhas, que estavam apaixonadas por ele, ele tenta matá-lo. Saul tenta matá-lo, mas dessa vez usando os filisteus. Ele coloca Davi como capitão da tropa, mas Deus era com Davi. E Davi, quando saía à batalha, sempre voltava triunfante. Quanto mais Saul perseguia, tanto mais Davi crescia. Parecia que era um adubo. E quanto mais crescia, mais ficava famoso. E quanto mais ficava famoso, mais ficava querido pelo povo. E isso angustiava o rei Saul. Sua filha, que ele tinha conquistado o direito de casamento por causa da morte de Golias, foi entregue a outro homem. Terrível. Mesmo assim, Davi se portava com prudência e não caía em laços armados pelo seu inimigo. Sua outra filha também se apaixona por ele. Saul aproveita a oportunidade e faz saber a Davi que aprovaria sim o casamento. Mas Davi recua, por não possuir o dote necessário. Saul mesmo dá a solução. Que é isso, Davi? 100 prepúcios dos filisteus pagam esse dote. Davi foi desafiado e vai à guerra mais uma vez. E não traz 100 prepúcios de filisteus, mas traz logo 200. Saul, que pensava que Davi seria morto pelas mãos dos filisteus, ao qual ele tanto temia, que os filisteus eram o terror de Saul. Já Davi era o terror dos filisteus. Então assusta-se com seu desempenho. Saul ficou assustado com seu desempenho e acaba entregando a filha dele para casamento. Todos os planos de Saul estavam assim sendo frustrados, porque Deus era com Davi e Deus o prosperava muito. Em todos os momentos, de todas as formas, Deus fazia com que Davi prosperasse. Que pena, meus amigos, que Davi irá cair mais um pouco para frente com uma mulher que não lhe pertencia. Que pena que ele cederá ao pecado e sua vida mudará da água para o vinho. Até então, Davi era bem-sucedido em tudo e tinha tudo para ser um rei inesquecível e vencedor, que jamais na história houve outro igual a Davi. Davi prosperava em tudo. Davi era a certeza da guerra vencida. Davi era a certeza do inimigo derrotado. Com as vitórias de Davi, ele crescia mais e mais e se tornava ainda mais querido e mais cobiçado. Quanto mais batia, quanto mais perseguia, mais valor ele tinha. Todas as tribos amavam a Davi. E ele estava assim já sendo assunto em todo o reino de Israel. Meus queridos, esse foi o capítulo de número 18. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 19, onde veremos outra parte dessa divisão e nós veremos a fuga e as perseguições injustas a Davi. Continue a estar conosco. Inscreva-se no nosso canal. Veja a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Também entre nosso blog site jamaisdesista.com.br. Estamos aqui com você todos os dias, até nós concluirmos nossa missão de falarmos de cada um dos capítulos da Bíblia e assim estarmos compartilhando aquilo que estamos aprendendo com vocês. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. A todos um bom dia na presença de Deus.